Olá, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de como manter a nossa vibração nesse tempos difíceis, né? É muito complicado, mas é possível. O que vocês estão fazendo para manter-se na frequência elevada? Então, eu acho assim, ó, tem várias coisas que a gente pode fazer, né, que a gente já, através do que a gente já vem aprendendo, né, para a gente manter a nossa frequência alta. A princípio também a gente pode iniciar pela atividade física, né. Eu penso assim que por manter uma atividade física, a alimentação também é muito importante, né, porque isso envolve muitas coisas. Quando tu tu evita a toxina, né, no teu corpo, alimentos industrializados, enfim, tudo que venha prejudicar, isso altera a nossa frequência, baixa a nossa frequência, né? E também tem a toxina emocional, que essa para mim é uma das que mais, eu acho que para mim é a que mais mexe comigo, é a emocional, quando tu fica oscilando muito, né, entre aquelas as duas polaridades ali, que tu fica para lá e para cá, uma hora tu tá alegre, uma hora tu tá triste. Então, eu sempre busco, agora eu tô buscando muito buscar neutralidade para manter a minha frequência elevada. Então, eu, a princípio, é nisso que eu tô me baseando, né, então, é assim. Falando sobre esse vai e vem, Ana, a lei do ritmo nos leva a isso. Isso é uma coisa meio inevitável, porque é uma lei universal. A gente está exposto a esse sobe e desce Oscilação, né? no dia a dia, essa oscilação. Então, num dia, às vezes, você passa 2, 3 dias muito elevado, muito bem, aí, de repente, por algum motivo, tem uma pequena queda, sobe de novo e tal. Obviamente, é sempre muito bom buscarmos permanecer na neutralidade, porém, eu quero acrescentar aqui uma outra situação muito importante para a gente observar nesse sentido, que são os sabotadores internos, ou também se poderia nominar como a criança interior, aquela criança mimada, aquela criança medrosa, que a gente tem oculto de alguma maneira dentro da gente e que costuma fazer com que a gente tenha algum tipo de negação. A gente, às vezes, nega o próprio sucesso. Isso é muito comum de acontecer quando a gente está em um processo evolutivo, onde a gente está desenvolvendo cada vez sermos melhores, elevarmos nossa frequência e sermos pessoas melhores. Em alguns momentos a gente dá uns pequenos saltos, pode-se dizer um salto quântico, às vezes pequeno, às vezes médio, às vezes grande, e em especial nos maiores, a gente pode cair na armadilha dos sabotadores internos ou dessa criança interior que se aproveita da lei do ritmo para nos colocar um pouquinho em queda e começar a emanar essas toxinas mentais que são realmente as piores. Então, muito importante a gente prestar atenção quando essas pequenas quedas emocionais acontecem, se elas estão relacionadas com esses sabotadores, com essa negação do sucesso, com essa negação do próprio salto que a gente começa a dar em alguns momentos. Então, é importante isso, a gente ficar atento a esses sabotadores que, às vezes, nos pegam em umas pequenas armadilhas no dia a dia. Exatamente. Essa oscilação, né, esses pensamentos, eles vão gerando bloqueios, né, na gente, né, eles vão gerando bloqueios, e aí, cada vez assim, como é que eu vou te dizer, a gente não consegue dar esse salto que tu fala, né, porque a gente está sempre oscilando, então a gente nunca consegue dar esse salto, que seria quântico, né, a gente nunca consegue chegar no topo da pirâmide, porque a gente está sempre oscilando, naquele vai e vem, a vida da 3D que a gente vive, as emoções toda hora oscilando, então a gente tem que buscar a neutralidade, que é a conexão com o Uno. Essa partícula de Deus que a gente tem dentro, a gente não pode dizer nós somos deuses, nós
que fazemos parte dele, né? Nós pertencemos a ele, nós somos uma partícula dele, mas ele não, vamos dizer assim, é como se fosse um carro. Nós somos a roda e ele é o carro, nós fazemos parte dele. Então, a gente tem que buscar evitar o ego, com certeza, porque o ego também nos leva para situações, o ego é o maior problema que tem para nós, seres humanos aqui, nós dimensionais, principalmente, né? É o ego. Então, a gente tem que sempre buscar neutralidade e entender que mesmo nós sendo deuses, nós somos uma partícula dele, né? E buscar neutralidade sempre. Então, a gente tem uma coisa, né, que a gente tem um ponto dentro da gente que é a nossa essência, né? E eu acho que é esse ponto que é o que conecta com essa partícula divina que a gente carrega. E aí, esse ponto, quando a gente consegue encontrar esse ponto dentro da gente, a gente consegue utilizar o ego, porque o ego, apesar de todo mundo criticar e ele ter essa fama aí, né, que ele vai tomando conta da vida da gente se a gente não controlá-lo, né, eu costumo comparar o ego a um adolescente, né, aquele adolescente que acha que sabe tudo, que tem todas as respostas, que acha que nada vai acontecer com ele, né, que ele é o poder absoluto, ele sai fazendo estrago, né, e a gente vai junto. Então, a gente precisa ter aquele ponto em que a gente sai um pouquinho da gente e a gente se olha de fora. Quando a gente faz isso, o ego consegue enxergar a criança, e aí a criança desequilibrada é essa que a Nádia falou, né, que é a criança mimada, é a criança medrosa, mas a criança equilibrada é aquela que vai dar o impulso para a gente se aventurar numa coisa nova, é aquela que não tem medo de descobrir as coisas, que é curiosa, que estimula. Então, a gente tem tudo isso junto com a gente, e o que eu uso para me manter na neutralidade é essa coisa, bom, se eu estou no meio de uma situação que ela está muito... ou mesmo quando ela está muito boa, porque o muito bom também desconecta a gente, né? Então, assim, se está numa situação que ela saiu do patamar de equilíbrio para o bem ou para o mal, a melhor coisa é dar um pulinho para fora e se olhar de longe, olhar a vida da gente de fora, né? Como se fosse uma outra pessoa, e ver a situação como um todo. Isso me ajuda muito nessa questão da neutralidade, porque muitas vezes eu percebo que o sofrimento, que a angústia não é minha, né? É de alguma coisa que eu assisti, de uma notícia que eu ouvi, alguma coisa que eu fiquei sabendo de alguém, e aí aquilo que perturba, né? Não é meu, então eu não preciso pegar aquilo para mim. E aí eu chego nesse ponto da neutralidade aí que a Ana Cristina falou. Uhum. Então, e é importante a gente cuidar disso, porque essa oscilação, ela destrói o nosso sistema imunológico, né? E aí, se a gente começa a ficar estressado, perder o sono, não come direito, come porcaria, aquela coisa que dá uma depressãozinha, a primeira coisa que a gente faz, principalmente nós mulheres, deu aquela tristeza, você fala, eu queria um chocolatinho para me animar, né? Então, assim, a gente vai já recorrendo às porcarias, às coisas. Então, manter essa neutralidade para evitar essa oscilação é fundamental, né? E por que a gente fica o tempo inteiro bombardeado com notícia ruim, desgraça, estatística mentirosa, medo, né? Que a mídia fica colocando, justamente para a gente ficar nessa oscilação e continuar destruindo o nosso sistema imunológico, né? Já que o ataque do momento é as doenças, né? É pela saúde aí que a gente está pegando. Então, é muito importante a gente tentar manter essa frequência alta, né? Na nossa fé, nas nossas convicções, confiança na vida, perceber que a gente já passou por muita coisa e a gente sempre saiu vitorioso, né? Senão a gente não estava aqui. Todas as pessoas, né, que estão aqui, né, que estão assistindo, que estão acompanhando, que estão buscando coisas, são pessoas vitoriosas, porque a gente já passou por cada coisa na vida e a gente não se dá conta disso. Né? A gente continua com medo, continua acuado, continua preocupado, mas ninguém se dá conta do quão vencedor né? Porque a gente superou tudo que passou no nosso caminho, exatamente. Né? E assim, eu vou falar mais um pouquinho, né?
Mas, assim, o fundamental também é quando tu começa a buscar o conhecimento, né? Quando tu começa a entender o mundo lá fora, né? A realidade lá fora, que tu começa, tu consegue girar a chave. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tu consegue estar na realidade o que é 3D e o que não é. Então, quando tu começa a ter conhecimento, tu começa a ver o mundo de outra forma. O que acontece, né, no teu dia a dia. Então, eu, por exemplo, hoje, tem coisas assim que eu digo, cara, isso não é real. Eu mudo a chave, eu giro a chave. Isso não pode acontecer, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo transmitir. Tem coisas que a gente começa a ver de outra forma, depois que tu começa a buscar o conhecimento, a entender outras coisas também, as mensagens que o universo te manda. O universo manda tanta mensagem pra gente, né? Tipo assim, tu tá no carro correndo, aí tu não se dá conta que tu tá correndo, que tu tá ali dirigindo a toda. Cara, ele já tá te dando uma mensagem. Por que que tu tá tão acelerada? Entendeu? Alguma coisa na tua vida tá refletindo aí por você estar assim. Por que que a tua casa tá uma bagunça? Tem alguma coisa na tua vida que tu também não está organizada, se a tua casa está assim. Então, são mensagens que tu tem que começar a decifrar, perceber no teu dia a dia, o que o universo está te passando, né? Essas oscilações, né, do pêndulo, do vai e volta. Por que eu estou assim? Então, quando tu começa a entender as leis, ou tu perceber, através do teu conhecimento, muitas coisas até facilitam, óbvio. E assim a tua frequência melhora, tu tem entendimento. Não, pô, aí quando tu vai estourar, tu pensa, não é por aí o caminho. Sai, como a Silvia falou, sai daquilo ali e observe, olha aquela situação. Então, isso é uma coisa... Essa referência, né, que você está falando, tem até um livro e um filme muito legal, que eu super indico, que é A Profecia Celestina, que o universo te mostra o tempo inteiro as coisas ao teu redor. Se a gente começa a dar uma olhadinha ao redor, principalmente na natureza, principalmente os animais e as manifestações da natureza, elas te comunicam muito. Muito. É que a gente está meio correndo quase sempre e não consegue perceber essas comunicações que podem ser até dos ultras, né? Isso. Né? Mas são comunicações que acontecem o tempo todo. Se a gente prestar atenção, a gente vai poder perceber e aprender muito com isso. É verdade. E o bacana é aquela coisa, a gente tem que aprender a correr, mas sem se desligar, né, da essência, ficar na presença. Você vai correr, você vai fazer tudo que você tem que fazer, a correria do dia a dia sem fazer no piloto automático. A hora que você aperta o piloto automático, dançou. Você fica à mercê do que, né, o mundo está te mandando. Mas fala, Dani, eu te cortei. Pode falar. O bacana é que, assim, é interessante a gente se conhecer, né? Se autoconhecer para saber realmente o que está acontecendo. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa perceber o nosso caminho do meio, o que é bom para a gente e o que é ruim. E, às vezes, a gente acaba se perdendo por conta de não ter esse tempo para a gente mesmo, né? E aí fica muito claro quando você começa a se dedicar um pouquinho do seu dia para você mesmo. Você começa a observar as coisas que você está fazendo errado. Como a Ana disse, como é que está a tua vida? É só você olhar ao teu redor, se sua casa está bagunçada, se está em conflito com algum amigo, parente, no relacionamento, é porque lá dentro de você alguma coisa não está resolvida. Aí, quando a gente resolve dentro da gente, a gente consegue ressoar e fazer com que tudo se endireite na nossa volta e a gente encontra o nosso caminho. Isso que é bem interessante, né? E é uma coisa que, às vezes, a gente não presta atenção por conta da correria. A gente sempre se dedica ao outro e esquece da gente, né? Então, o caminho do meio é fundamental para a gente se encontrar, perceber as coisas que estão à nossa volta. Exatamente. Então, pessoal, vou pegar um gancho aqui, como diz a nossa amiga Silvia aí. Muitas coisas que nós estamos fazendo fica no automático. Vou citar um exemplo prático aqui. Quando nós nos levantamos pela manhã, a primeira coisa que nós vamos fazer é o automático. O que é automático? Você vai lá, usa o banheiro, escova os dentes, nem sente que está fazendo aquilo todos os dias, né? A gente está repetindo.
E tudo que nós repetimos, numa constante em torno de 21 dias, 30 dias, isso fica no automático. Tipo, você não tinha hábito de ir à academia, mudar a alimentação, procurar um estado maior de consciência, pegar um livro e ler, você não tem esse hábito, você procura fazer isso em torno de 30 dias. Daí a pouco você começa a ter um hábito. Esses hábitos, eles podem serem bons, você vai escolher o caminho. E pode ser um hábito que pode te gerar uma frequência positiva e transmitir, que você possa pegar essa frequência e transmitir para as pessoas que estão ao seu redor. Então, nós estamos sempre fazendo coisas no automático. E quando nós ficamos repetindo, o nosso cérebro começa a fazer com que nós, na parte mecânica, fiquemos repetindo isso sem sentir esforço nenhum, né? Vai aqui numa tribo indígena, que ela esteja bem afastada da população e não tenha creme dentais, nem escova de dentes. Vê se ele está preocupado lá em estar escovando os dentes de manhã, não é? E nessa rotina que nós temos aqui. Claro que ninguém vai ficar parado na cidade sem trabalhar, né? Porque isso depende da nossa subsistência. Mas tem muitas coisas que nós podemos mudar, porque no nosso cérebro, na nossa tecnologia mental, nós temos um captor de frequência. Isso tem a ver com as glândulas que tem lá. Nós funcionamos como antenas. E esse grupo que nos acompanham aí e estão comandando o mundo até hoje, que nós sugerimos o nome dele com essa sigla como GO, eles usam essas frequências, essas infrafrequências, esses infrassons, e emitem aí, e muitas vezes a gente fica desnorteados, sabe? Deprimidos, sabe? Afadigados, cansados, sem vontade de fazer algo para o seu próprio bem e o bem das pessoas, porque essas frequências de onda, ela nos atinge e atinge esse nosso captor de frequência que está no nosso cérebro, sabe? E assim, existe uma técnica que chama-se mindfulness. Eu não tenho aqui uma liga, mas é você fazer com que o cérebro ele tenha uma atenção para o que você quer fazer, sabe? Você dá uma atenção no seu pensamento ali, olha, eu quero ser melhor esse ano. O que é que eu vou fazer para isso? Você manda uma mensagem para o seu cérebro, sabe? Você causa uma tensão naquilo. Aí daí a pouco você começa dentro desse contexto, colocar as metas, daqui a pouco você consegue estar fazendo com que aquela tensão interaja na sua vida. Isso se chama mindfulness. Essa atenção, essa técnica que você está falando, Marcos, é muito interessante e também a gente conhece em programação neurolinguística como âncora, que toda vez que a gente repetir, iniciando com esta frase, exatamente, toda vez que eu fizer tal coisa, se eu repetir isso 10, 15 vezes por dia, seja lá qual for o meu objetivo, por exemplo, eu quero ser uma pessoa que pratica exercício todos os dias. Então, eu posso dizer, toda vez que eu acordo, eu fico entusiasmado com vontade de fazer exercício. Toda vez que eu acordo de manhã, eu fico entusiasmado com fazer exercício. E se eu repetir isso 5, 6 vezes todas as manhãs durante 21 dias, eu vou estar todas as manhãs muito feliz, com vontade de fazer exercício. Então, isso são comandos mentais que a gente pode fazer muito simples, né? E você pode fazer com qualquer coisa que você deseja em sua vida, seja em âmbito intelectual, físico, emocional, basta usar essa frasezinha, toda vez que, e repete isso 5, 10 vezes por dia,
durante 21 dias. Fechou os 21 dias, virou uma verdade. A gente passa a acreditar nisso como algo realmente, como uma realidade. Bom, pessoal, eu ainda não me manifestei, mas eu deixei para falar por último, porque gosto muito de absorver esse conhecimento que vocês passam. E tem veracidade em todas as colocações. A Ana iniciou dizendo que manter-se com uma frequência elevada exigem realmente vários exercícios. E todos são diferentes no dia a dia, tá? Porque o teu dia a dia ele é diferente um do outro. Sim. Mas ela colocou no exercício físico, sabe? E na alimentação. Para mim funciona muito bem. Eu realmente, o exercício físico para mim me conecta, me deixa bastante ligado, antenado, entendeu? E com uma frequência bem melhor. Né? Então, uso bastante desse artifício de me movimentar logo cedo, entendeu, Ana? E o alimento, claro, né? Um alimento sem toxina, isso tudo vai ajudando. A Nádia colocou muito bem também agora essa criança que nós temos dentro de si, esses medos. Isso é muito natural, todos nós temos. Isso é milenar, isso vem dos antepassados, né? Então, eu diria assim, manter frequência elevada é um desafio diário. Todo dia você vai enfrentar uma situação diferente. Manter-se na neutralidade, como é que vamos fazer? Cada um acha uma maneira que se adequa, sabe? Para mim, o exercício é maravilhoso. Tá? Eu começo por isso e depois o resto vou tentando trabalhar, vou tentando me adequar. Né? Então, eu gosto muito de escutá-los porque aprendo bastante com vocês e todos têm colocações maravilhosas, né? Todos vocês têm um ponto de vista a ser analisado e também absorvido e colocado em prática. Eu resumiria como manter frequência elevada, se exercitar todo dia, mentalmente, materialmente, viu? E sempre atendendo esses desafios diários, porque cada dia é um dia diferente do outro, pelo menos para mim, porque eu me deparo com situações diferentes uma da outra, né? E é isso aí. Cada dia é um dia diferente mesmo, como você colocou, bem colocado, Vlad. Assim, ó, por exemplo, assim, ó, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, por exemplo, eu faço para mim e eu procuro, o que tu vibra, Tina? Sabe? Parte daí. O que tu vibra? Eu estou procurando vibrar amor, ser mais, ter compaixão pelo próximo, né? Porque quando tu começa a vibrar com riqueza, não riqueza de bens, gente, isso é uma coisa que é a gente que gera, né? Prosperidade só depende da gente, né? É a gente que cocria isso. Agora, o que você vibra? Qual é a frequência que tu está emanando na tua volta? A gente tem que ter riqueza de vibração. E quando tu tem riqueza de vibração, a gente gera o amor universal, né? A gente tem que buscar o amor universal. O dimensional tem obrigação de ter uma frequência positiva. Entendeu? Quando a gente tem essa frequência positiva, a gente atrai e a gente, é como o Marcos estava falando, a frequência negativa que o GO tem vai juntando as pessoas que estão na volta nessa frequência. Não, nós dimensionais, nós temos que lutar para ter uma frequência positiva, vibrar amor, riqueza de vibração. E no momento que tu começa a ter essa riqueza de vibração, aí tu começa a entrar na neutralidade, porque tu começa a ter amor por tudo, pelo próximo, pela natureza, pelo animal. Eu sei que é difícil, óbvio, a gente vive na 3D, né? É muito difícil tu te manter, é muito lindo tu ser muito querida. Claro que tem as oscilações, mas o máximo que a gente puder fazer para manter essa frequência positiva, a gente vai atrair as pessoas. E a gente vai conseguir fazer com que essa neutralidade, que é a Kundalini, faça com que a gente também chegue na neutralidade para a nossa transmutação. Como é que a gente vai querer transmutar sem estar na neutralidade? Não tem como.
pelo meu Eu achei entendimento. uma palavra que tu falou aí, Ana, que acho que era fantástica, preciso comentar sobre isso. Nós temos a obrigação de sermos melhores. Isso, Isso. gente, é uma coisa muito, muito importante. Outro dia eu estava comentando com o Vlad que a simbologia dele tem um aspecto muito interessante, que ele tem um poder muito grande de manifestação mental. Então, eu estava comentando com ele que nós dimensionais, conforme a gente vai evoluindo, conforme vamos dando saltos e sendo cada vez melhores, nós não temos mais o direito de estarmos em queda. Não temos mais o direito de estarmos tristes, ou negativo, deprimido, ou qualquer coisa do gênero. Nós já temos obrigação de estarmos sempre bem na neutralidade, o melhor possível, um dia melhor do que o dia anterior. Nós temos a obrigação de sermos sempre melhores. Nós já não temos mais o direito de ficar no mimimi, de ficar no chororô, de ficar, eu não posso, eu não ame. Não podemos mais. Não é mais nosso direito. A partir do momento em que nós sabemos quem somos, sabemos para onde vamos e o que queremos, nós temos a obrigação de estarmos sempre o melhor possível e ficar o mínimo dos mínimos em queda. E que essa queda, quando ocorra, seja para que a gente possa aprender para dar um salto a mais. Não temos mais esse direito. Isso é muito importante. Temos a obrigação de estarmos sempre bem e evoluindo. E um dia melhor do que o dia anterior. Sempre. E a gente não pode esquecer, uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui é da frequência da alegria. Então, a gente precisa se alegrar com as coisas, comemorar as coisas, né? Sentir felicidade. Outro dia, eu li um post da internet de uma pessoa, é até um artista que eu acompanho, ele pinta coisas maravilhosas, então, assim, cada vez que ele põe aquilo, né? Uma pintura num quadro, aquilo enche os olhos, aquilo eleva, aquilo alegra. E esse post, ele falava que ele estava se sentindo muito feliz, que ele tinha tido uma conquista aí na carreira artística dele, mas que ele estava se sentindo muito culpado com a felicidade dele, com tanta desgraça acontecendo no mundo, que ele estava tendo culpa de ser feliz. E eu tenho ouvido isso de outras pessoas. Como que eu posso ser feliz se está todo mundo morrendo na fila dos hospitais, em casa, essa pandemia horrorosa, todo mundo sem emprego, e eu estou feliz? Gente, né? Aí eu respondi para ele no post, eu falei, você vai estar contribuindo muito mais para o mundo, emanando essa sua vibração de felicidade, do que sentado chorando do lado da pessoa que está passando por um momento difícil ali. Então, momentos difíceis a gente tem 5 minutos para chorar, então a gente não precisa ficar também, virar uma pedra de gelo e não se comover com as coisas. A gente tem 5 minutos para chorar junto com alguém ou com alguma coisa que aconteceu com a gente. Depois desses 5 minutos, a gente tem que levantar, tomar um copo d'água, botar uma música bonita, abrir a janela, olhar o sol, as estrelas, lembrar das pessoas que tem em volta e elevar a frequência. Então, se a gente está nessa frequência da alegria e do amor, o GO pode bombardear a frequência que ele quiser nas nossas glândulas todas, que nada chega, que nada atinge. Então, como dimensional, a gente tem que levar a luz aonde a gente for, né? Então, cada um de nós segura lá uma tochinha e a gente leva essa luz para as pessoas. Então, não é para a gente brilhar, mas é para a gente iluminar aonde a gente estiver. Então, a gente não deve esquecer aí da alegria que é tão importante na nossa vida. Eu penso assim também, sabe? Porque, assim, as pessoas estão só focadas nos problemas, né? Não foca na solução. Tipo, quer descobrir por que aconteceu aquilo. Às vezes não interessa ficar revirando, porque não vai resolver. O que vai resolver é encontrar a solução. Isso que é importante, encontrar a solução e não ficar pensando nos problemas. Às vezes é importante saber por que aconteceu aquilo, mas algumas vezes não é tão importante. É importante levantar a cabeça e bola para frente e vibrar na frequência da alegria para que possa atingir mais pessoas e sair nessa frequência, né, dessa massa coletiva que está todo mundo entrando em depressão, está todo mundo triste. É triste mesmo, mas também a gente pode fazer a nossa parte, né? Eu penso assim. Isso. Assim, pessoal,
para que nós tenhamos todos uma frequência elevada, num resumo, como a Ana Cristina já nos falou sobre atividades físicas, alimentação, a Silvia já falou também sobre as questões emocionais, a arte, né? O Vlad fez um bom apanhado com relação às nossas informações aqui, que ele vem colhendo. A Nádia vem nos ensinando muito também com relação à parte da neurolinguística, né? E aplicada na vida. A nossa Daniele, ela vem cada vez mais nos motivando aqui. A Daniele também é um sinônimo para mim de exemplo, né? Porque ela está conseguindo fazer coisas aqui que não tinha condições de fazer, né? Que é estar em público, né? Conversar, né? Num vídeo, né? Mas todo nosso corpo físico aqui, quando nós vamos para a academia e suamos, nós perdemos muito magnésio, muito iodo, sabe? Isso tem que ser reposto. Eu estou fazendo essa colocação porque nós podemos gastar o que nós temos, mas se nós repormos, fizer a reposição. Então, quando você sua muito, perde magnésio. O magnésio, quando eu comecei a ler sobre ele obedecia 100 funções no corpo. Hoje eu sei que mais de 300 funções. Eu não canso de ler sobre o magnésio. Eu conheço desde o magnésio PA até o treonato, que é o mais caro, que é agregado a um aminoácido, que é muito bom para o cérebro, nesse caso. E outros minerais importantes que formam a barreira, uma barreira chamada intermentes. Depois a gente conversa mais sobre esse assunto nos próximos papos dimensionais aqui. Mas é muito interessante que a gente faça a reposição dos aminoácidos essenciais, dos minerais essenciais e dos ácidos graxos essenciais, sabe? Isso é importante para que nós tenhamos cada vez mais dar um suporte, fazer uma sinergia com essa frequência que nós procuramos sempre estar na neutralidade e na alegria, para que as pessoas saibam qual o nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? É estar bem, de saúde, e mostrar isso para as pessoas. São mensagens tipo subliminar, mas cada vez mais quem está próximo de mim nota que eu estou melhor cada vez mais. Eu estou me rejuvenescendo, sabe? Que antes eu estava ficando mais velho. E isso tudo é esse complexo desse assunto que nós estamos comentando aqui, que tem a ver com o emocional, que tem a ver com o físico e tudo mais. E até complementando, né, Marcos, lá no canal dos Dimensionais, aqui no canal, tem muitas dicas também de suplementação para isso. Tem o nosso limão, que tu também já postou. Então, são coisas que vêm agregar para melhorar a nossa frequência. Então, no canal, a gente, se as pessoas, você que está assistindo, você encontra também dicas, né, para melhorar a frequência, até para a tua saúde, que está tudo relacionado, né? Sim, com coisas simples, que a gente pode estar colocando diariamente e formar esse hábito saudável. Saudável, exatamente. Isso. Então é isso, acho que a gente já passou, né, várias dicas aí para quem está querendo sair, né, dessa vibe mais tristinha e querer levantar um pouquinho a vibe. A gente apresentou aqui vários caminhos, né? E aí você pode escolher qual é o melhor caminho para você, pode experimentar tudo que a gente já falou, um pouquinho de cada um. E encerramos aqui mais um Papo Dimensional. Alguém quer fazer alguma consideração final? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Até o próximo Papo Alegria, gente. Alegria. Vamos lá, frequência da alegria. Alegria, isso aí. Alegria. Resumindo, cuida da alimentação, faça atividade física e cuide do emocional. Exatamente. Vlad, alguma observação, meu querido Vlad? Oi, Marcão. Suplementação. Isso aí, cara. Falasse uma grande deixa agora. Porque realmente, para te manter em vibração elevada, tu tem que estar com o teu organismo 100%. Tu tem que suplementar, entende? Tudo funciona.
um depende do outro, né? Então, foi muito legal essa colocação final aí. Dá um up, já tu acorda de novo. A gente suplementa, mas é legal relembrar sempre que nós precisamos todo dia estar suplementando para podermos vibrar uma energia alta e altamente positiva. Temos que ter os suplementos do nosso organismo. É isso aí, Marcão. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado Ai, pela gente, atenção de tchau, todos. tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Gostei de ver.